Olha, Sigmund Freud realmente deu uma virada na forma como a gente pensa sobre a nossa própria mente, não é? Totalmente. Ele chegou com essa ideia assim bombástica de um mundo interno gigantesco, o inconsciente, que meio que comanda o show sem a gente nem perceber direito. Exatamente. Um lugar movido por forças bem poderosas, que ele chamou de pulsões. Pulsões, isso. E muito marcado, né, pelas nossas primeiras experiências de vida, especialmente o jeito como ele entendia a sexualidade infantil, que era algo bem mais amplo do que só o genital, sabe? Sim, sim. E para nossa conversa de hoje, a gente tem aqui uns textos bem importantes, né? Do próprio Freud. Isso. E de gente que veio depois, que dialogou muito com ele. Tipo Melanie Klein, Donald Winnicott, Jacques Lacan. Tem bastante coisa aí. Muita gente importante. E qual que é a nossa ideia aqui, então? Explorar essa arquitetura da mente do Freud e ver como ela foi retrabalhada. Exato. Como ela foi expandida, às vezes contestada e até bem transformada por essa galera que veio depois. É quase como ver diferentes mapas do mesmo território interno. Legal. Então vamos começar a desembrulhar isso. Com Freud, o inconsciente não é só, o que eu não sei sobre mim. É mais ativo, né? Muito mais. É um sistema dinâmico, com energia própria, com mecanismos específicos. O mais famoso talvez seja o recalcamento, né? O recalcamento, aquela força que joga para debaixo do tapete certas ideias, certos desejos. Isso tira da consciência. E o motor disso tudo, como a gente falou, são as pulsões. Freud pensou em duas grandes direções, digamos assim. Vida e morte. É Eros, a pulsão de vida, que busca ligar, construir, criar. E a pulsão de morte, Thanatos, que está mais ligada a uma tendência à descarga, à repetição, até uma certa desorganização, um retorno ao inorgânico. Hum. E é fundamental lembrar que a tal psicossexualidade freudiana não é só sexo no sentido adulto. Envolve o prazer, o corpo todo, desde que a gente é bebê. As fases oral, anal, fálica. E o famoso complexo de Édipo entra aí, né, como uma peça central. Exatamente. O Édipo organiza muito dessa trama de desejo, rivalidade, culpa, a relação com as figuras parentais, a questão da lei da interdição. É um nó fundamental na teoria dele. Certo. Então Freud deu essa base, essa estrutura interna. Mas aí vieram outros e, bem, parece que vieram outras leituras, né? A Melanie Klein, por exemplo, ela foi para onde? Pois é aí que fica interessante. A Klein, ela mergulhou muito fundo nas relações bem primárias, sabe? Desde o nascimento mesmo. A relação com a mãe, principalmente a imagem interna que o bebê faz dessa mãe. Mais cedo ainda que o Édipo freudiano? Bem mais cedo. Ela descreveu como o bebê lida com ansiedades muito, muito intensas. Sentimentos de amor, ódio e principalmente a inveja, que ela deu um peso grande. E como isso organiza a experiência inicial do mundo, numa dinâmica bem dramática entre o bom e o mal. Nossa, parece bem intenso mesmo. E o Winnicott? Ele olhou mais para fora, para o ambiente, para a mãe real, talvez? Isso. Winnicott trouxe o foco para o papel do ambiente, o que ele chamava de ambiente facilitador. Ele falou muito do holding. Holding, sustentação, né? Exato. Aquela sustentação física e emocional que uma mãe suficientemente boa, ele usava essa expressão, oferece. Isso é vital para o bebê começar a existir, a desenvolver um senso de si mesmo, um self. Faz sentido. E ele também deu muita importância para o brincar, para o espaço transicional, aquela área meio mágica entre o eu e o não eu, onde a criança usa objetos, cria e aprende a lidar com a realidade sem perder a ilusão. Entendi. Então temos o mundo interno pulsional do Freud, as relações objetais superprimitivas da Klein, o ambiente, o self do Winnicott, e aí vem o Lacan e diz que o negócio é a linguagem. É isso. Essa é a grande sacada ou a grande virada lacaniana. A frase famosa, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Para Lacan, a gente é fundamentalmente ser de linguagem. Uhum. Somos falados, moldados pela estrutura da língua antes mesmo de nascer. O sujeito para ele é dividido, marcado por uma falta fundamental, e o desejo não busca um objeto específico para se satisfazer. Não. Não exatamente. O motor é o que ele chamou de objeto A.
Não é o objeto que a gente quer ter, mas a causa do desejo, aquilo que nos faz desejar sempre meio perdido, meio fora do alcance, é a linguagem que cria a nossa realidade, nossos sintomas, nosso mal-estar. Uau! São olhares bem diferentes sobre o que nos constitui, né? É. E como que isso tudo aparece na prática, no dia a dia da clínica? Olha, todas essas teorias acabam iluminando a clínica de alguma forma. A transferência, por exemplo, que é aquele fenômeno de reviver relações antigas ali, na figura do analista, ela é central em todas elas, mas entendida de formas um pouco diferentes. Como assim? Bem, o analista pode ser visto ora como essa figura edípica, lá de Freud, ora como o depositário das projeções dos objetos internos de Klein. Ou pode ser aquele que oferece o holding, que o Winnicott falou, essa sustentação. Entendi. E com Lacan, a escuta se volta muito para como a linguagem está operando ali, no discurso de quem fala. Como as palavras, os significantes, revelam e, ao mesmo tempo, escondem o desejo, a falta. A interpretação não é só dar um sentido fechado, mas talvez produzir um efeito, um corte, a partir da própria fala. Então fizemos um percurso interessante, né? Saindo daquela arquitetura mais clássica do Freud e vendo como ela foi sendo reconstruída ou até desviada por esses pensadores depois. São mapas diferentes, com ênfases distintas, mas todos tentando dar conta desse território imenso e super complexo que é a nossa mente. Exatamente. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Diante dessa variedade toda de modelos, que às vezes parecem até se contradizer um pouco, o foco na pulsão, depois na relação de objeto, no ambiente, na linguagem, como que essa herança toda, tão rica e complexa, nos ajuda hoje? Ou será que até complica um pouco a nossa tarefa de entender a experiência humana, o sofrimento psíquico, nesse mundo contemporâneo cheio de novas questões, novos desafios? Fica aí para a gente refletir.